Começa agora o Podercast. É a turma do Jô! Ai, a gente chegou, é a turma do Jô. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo no YouTube ou nos ouvindo em algum dos nossos canais de podcast, alguns dos aplicativos de podcast. E hoje nós falaremos sobre Avengers, o filme que abalou o finalzinho do mês de abril e o começo do mês de maio. Vamos direto ao tema com o Pedro Augusto. Pedro, você falou alguns dias atrás, sobre um versículo muito importante que nos dá base para falar sobre qualquer coisa aqui no podcast. Fala aí esse versículo pra gente. É isso aí, Jonathan. E aqui vai o versículo, lá em Tito 1,15, está falando assim: para os que são puros, tudo é puro, mas para os corruptos e descrentes nada é puro, pois tem a mente e a consciência corrompidas, Jonathan. Nossa, isso aí mexeu comigo, cara. Porque é isso que eu senti quando eu assisti Os Vingadores. Porque eu encontrei muita coisa que eu posso aplicar da Bíblia, né? Eu encontrei a Bíblia assistindo várias vezes ali, na verdade, em vários momentos do filme dos Vingadores. Eu encontrei, nossa, aqui lembra tal passagem na Bíblia. Nossa, isso lembra tal outra situação bíblica. Por quê? Porque o filme me lembrou a Bíblia. Isso é a cosmovisão cristã, né? É a cosmovisão cristã. A gente tem uma visão cristã sobre a Terra, sobre o universo, sobre tudo, sobre todos os assuntos. É isso aí. Vamos direto ao primeiro tópico do dia com o Alex Júnior. O universo é finito e seus recursos também, disse Thanos. Para ele, a pobreza e o sofrimento das pessoas acontece porque chegou ao ponto em que o universo não tem mais capacidade de prover recursos para que todo mundo viva com dignidade. O Pedro. Sim. O Thanos queria resolver o problema do mundo matando a galera. Era isso mesmo? É isso mesmo. É legal que o Thanos, ele tinha uma visão que, se a gente for parar a pensar, é uma visão até que normal, não é verdade? Porque a gente sabe que o ser humano, ele é corrompido, ele é corrupto. Então o que ele queria fazer? Aleatoriamente, exterminar metade da população do universo, para que a outra metade que ficou, as lembranças dessas pessoas, formassem um caráter melhor, uma nova população com novas ideologias, porque ele considerava muito corrompido. Mas a gente vê que com Cristo é diferente, né? Cristo conhece, Cristo sabe que nós somos corruptos de coração, mas o que ele faz? Ele não extermina metade da população, ele não extermina ninguém, ele simplesmente se fez sacrifício para redimir o homem. Isso é muito interessante que eu achei no filme. Legal, né? Então você tá falando que o método Thanos, o método Thanos para mudar o mundo foi um método que não teve sucesso. O melhor método para a transformação da humanidade foi o método que Deus constituiu, que foi o sacrifício do seu filho. Exatamente. Você vê, né? Crente é uma coisa muito linda, porque assiste um filme e começa a lembrar de situações bíblicas, né? Alex Júnior. Olha só, e você já acessou o nosso conteúdo? Ainda não? Então vai lá na Turma do Jô. Temos o nosso site www.turmadojô, sem acento, viu? .com. Acessa agora. Vamos ouvir o nosso primeiro correspondente aqui no Podercast. Podercast. É a turma do Jô! Olá, gente, e o assunto de hoje é Avengers, ou mais conhecido como Os Vingadores em português, certo? Gente, fala sério, pra quem viu o filme, chororô do início ao fim. Não tem como não ter lágrimas nesse momento. Gente, muito emocionante. Esse filme aqui foi muito esperado. Muitas pessoas comentando, aquela ansiedade, eu creio que não tenha sido diferente aí no Brasil. Bom, mas eu queria colocar algumas partes, detalhar melhor algumas partes. Na verdade, o final, aquele estralo. Fala sério, gente. O estralo de um homem, né? No caso, o Homem de Ferro, que se sacrificou pelos seus amigos e pela humanidade. Para quem não sabe, Thanos, ele queria o poder através daquelas joias, né? O poder de controlar tudo. E aí, o que ele fazia?
ele acabava com os planetas. Então, mais cedo ou mais tarde, ele ia acabar com a Terra. Então, aquele estralo de um homem, né, que se sacrificou a sua própria vida pelo próximo. Se a gente puder espiritualizar um pouquinho, não lembra a história de Jesus? Como o homem morreu, né, para salvar a humanidade. Fala sério, bem bacana, né? A gente consegue aprender bastante vendo os filmes. Bom, gente, esse é o meu conceito, esse é meu ponto de vista, espero que vocês tenham gostado. Aqui quem fala é Stephanie Lima, direto de Nova York para o Podercast. Podercast. Para salvar o mundo, os Vingadores lançam a estratégia batizada de Assalto no Tempo. A ideia é voltar para pontos específicos da linha do tempo do MCU e recuperar as joias do infinito antes que Thanos as colete. Aí eles fizeram algo, Fernanda, que era meio proibido, né? Como que volta no tempo? Existe esse negócio de voltar no tempo? E eles falam, vamos voltar no tempo, vamos pegar as joias da alma e vamos voltar pro futuro depois e resolver tudo. A parte mais legal dessa volta dos Vingadores no tempo é interessante porque nós vemos que eles tiveram que voltar no passado para resolver o presente, né? E o futuro de toda a humanidade. Há vários vídeos explicando como isso aconteceu, né? Nós sabemos que foi através de uma máquina, né, que o Homem-Formiga tinha usado para entrar no reino quântico, mas é interessante a gente fazer aí um paradoxo com a nossa vida espiritual. O fato deles terem voltado no passado para resolver problemas e situações para afetar no futuro da humanidade e no presente deles, remete também à nossa vida. Porque se a gente for entender, a gente precisa voltar no nosso passado, consertar coisas talvez que estão mal resolvidas para que nós consigamos avançar. Igual aquele versículo que diz, deixemos todo embaraço. Então, de vez em quando a gente tem que voltar no passado, consertar algumas coisas para o nosso futuro acontecer. Verdade. O Pedro, é verdade, não falou mais nada. Cara, foi tão completo o comentário que não tem o que falar. É pura verdade isso. A gente, às vezes, tem que voltar no nosso passado e arrumar coisas que estão desajeitadas, né? Às vezes, não propriamente no passado físico, né? Mas coisas que a gente traz com a gente lá do passado. Mágoa, ressentimento, coisas que... Maldições hereditárias. Exatamente. Nossa, então... Prossigo para o alvo. Exatamente. Deixando as coisas para trás. E eu achei isso muito interessante, essa questão, né? A observação da Fernanda, de você voltar no passado sem ter que voltar no passado. Ou seja, eles tiveram que voltar no passado para resolver. A Fernanda falou aqui o quê? Não, dá para voltar no passado sem ter que voltar no tempo. Se inclina para sua alma, se inclina para o seu coração, tira de lá o que tá te amarrando do passado, que com certeza você vai vencer no futuro. Exatamente. Olha só, e você já baixou os nossos episódios? Ainda não? Então fique por dentro de tudo do nosso Podercast. É a Turma do Jô. Baixe já os nossos episódios. E para ressaltar essa questão sobre o Thanos ter destruído metade da população, há um tempo atrás eu li a autobiografia do Adolf Hitler e nessa biografia ele diz que ele acredita estar piamente fazendo a vontade de Deus, né? E a gente vê uma atitude meio de Thanos, né, em Adolf Hitler, ou de Hitler em Adolf em Thanos. Porque... Até confundido. Porque ele acreditava até pela questão religiosa, né? Os judeus mataram Jesus, e também de que os judeus dominavam muito a economia, né, nessa época da Segunda Guerra Mundial. Ele acreditava que era uma raça que precisava ser extirpada. E a gente viu que não é saindo matando as pessoas que a humanidade vai melhorar, né? É só através de uma transformação, uma nova criatura em Jesus Cristo. Acho que esse é o caminho. Sim, não, você estava falando aqui, eu estava refletindo, esse Podercast aqui é cultura, é filosofia, é história, é teologia. Eu tô amando fazer isso aqui. Vamos ouvir o nosso segundo correspondente lá de Portugal. Podercast. Olá, meus amigos do Podercast.
Eu sou pastor Michel Ladonde, sou correspondente do Podercast aqui em Portugal, porém estou passando aqui pela Espanha por alguns compromissos, ok? Por isso minha voz está um pouco debilitada. Bem, mas o que falar dos Vingadores? Uma grande repercussão, muitas pessoas correndo para as filas. Quando teve a estreia, a pré-estreia já estava a bombar, como dizem os portugueses, né? E como dizem os espanhóis, o cinema estava lleno, cheio. E, enfim, mas a lição para mim desse filme é que heróis também morrem, poderosos também morrem, né? E, enfim, e nós sempre temos que pensar acerca de quando morrermos, qual é o legado que nós vamos deixar. Porque deixar herança é fácil. E herança, às vezes você recebe e perde, você gasta. Mas qual é o legado? O legado é o mapa do tesouro. É a história que você constrói. É o caminho que você deixa para alguém seguir. Ok? Então é isso. É o pensamento que eu tenho sobre o filme. E eu sou o pastor Michel Ladonde, aqui da Europa, para o Podercast. Podercast. Após a derrota de Thanos, Thor e Valkyria falam sobre o futuro de seu povo. Thor afirma que sua nação precisa de alguém que realmente possa liderar e inspirar. Nomeia Valkyria como rainha de Asgard. Suel, é uma situação meio nova. Ninguém esperava essa atitude de Thor. Chegar pra Valkyria e falar, eu tô passando pra você o bastão. Sim, cara, e assistindo o filme eu confesso que assim, eu fui totalmente impactado do início ao fim do filme, né? Mas eu confesso que essa parte foi uma das que mais me chamou a atenção. Por quê? Porque aqui eu consegui enxergar 2 pontos importantíssimos, trazendo ali pro lado bíblico, né, da coisa. Que é qual? Primeiro, da liderança passar o bastão para aquele que já está preparado, né? E o que mais me chamou a atenção também foi o fato da Valkyria ela se sentir preparada para aquilo que Thor estava passando para ela. Ela não falou, não, eu não quero. Porque é muito comum da pessoa quando recebe uma responsabilidade muito grande, ela ficar meio assim, não sei se eu dou conta e tal. Ela não, quando o Thor falou, ela falou assim, não, então tá bom, tô pronto, vamos lá. Então isso me chamou a atenção demais, eu falei, caraca, até me lembrou de uma situação bíblica, foi de Elias e Eliseu, né, igual segundo a Reis, conta a história, né, que Elias já estava subindo, né, terminando ali a sua vida, Deus já estava arrebatando Elias, Eliseu estava ali doido, esperando simplesmente a capa de Elias, né, totalmente preparado, não sentiu medo em pegar aquela responsabilidade para ele. Tem uma coisa interessante aí, mas eu acho que é o principal ponto de Thor ter passado a liderança, né, para Valkyrie, é a questão do propósito, né? Chegou no momento no filme que Thor ele percebeu que o propósito para o qual ele tinha sido chamado não era para liderar Asgard. Então ele realmente descobre, na verdade ele sai com os Guardiões da Galáxia no final do filme, falando assim, eu vou rodar as galáxias com vocês para me descobrir o meu verdadeiro propósito. E no momento que a Valkyria recebe isso e não fala nada, igual o Maxwell falou, é porque ela sabia que ela tinha nascido para aquilo. Então é interessante também a gente saber o real propósito da gente. Porque quando aquilo é entregue pra gente, a gente se sente confortável em exercer aquele chamado, né? Fer, isso é legal, sabe por quê? Porque o Thor, ele era filho do rei. Ele viria a ser o rei de Asgard. Exatamente. E ela não. Então, olha só, o quanto maduro ele foi de entender que aquele não era o propósito dele e que ela no comando, ela na liderança, faria aquele povo crescer muito mais, viver muito mais paz. Então, a gente trazendo isso para a vida cristã, né, de ministério, às vezes tem muita gente que às vezes, por exemplo, é filho de pastor, filho do apóstolo, filho do bispo, e ele sabe que o propósito dele às vezes é estar lá fora, que lá ele vai frutificar mais, mas ele tem medo de ir por causa do conforto de estar ali, e sendo que outra pessoa tomar a frente daquilo, aquilo frutificaria muito mais.
né? Então a gente tem que estar sempre atento, sempre com a verdade no nosso coração para entender esse propósito. Então, meu irmão, se você é o Thor, passa o bastão e vai fazer o que Deus te chamou. E se você é a Valquíria, pega o bastão e vai fazer a obra também. Meu Deus, esse Podercast aqui vê Deus em tudo e enxergou Deus várias vezes no filme dos Vingadores. Alex Júnior. Acesse todo o nosso conteúdo em um só lugar, hein? Vai lá em www.turmadojo.com, tá muito legal. Podercast. Bom dia, galera do Podercast, Turma do Jô. Aqui quem fala é Pedro Augusto, dessa vez diretamente de Juiz de Fora. E quero deixar com vocês uma notícia bombástica. No site da Jovem Pan.ol, o ministro Paulo Guedes está afirmando que em 60 dias a reforma da Previdência será aprovada. É isso mesmo. Segundo ele, próprias palavras do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. A gente sabe que a reforma da Previdência é um tema muito sensível. Muitos são contra, alguns são a favor, alguns veem benefício nisso, né? Mas é um fato que hoje a Previdência está quebrada, né? Nascem menos pessoas, a população cada vez mais envelhece, o sistema por si só ele não se sustenta. E com essa reforma da Previdência, a notícia nos informa que o Brasil poderá voltar a crescer, né? Isso traria confiabilidade para os empresários voltarem a investir no Brasil e, com isso, o índice de desemprego reduziria. Bem, amigos, essa é a notícia. Vamos ver os próximos capítulos dessa novela, né? Daqui, quem fala é Pedro Augusto para Podercast, Turma do Jô. Podercast. Steve Rogers, após sua última viagem ao tempo e já idoso, ainda carregava seu famoso escudo e fez questão de o repassar para Sam, o amigo que fez durante sua jornada. O Pedro Augusto, meu grande amigo aí de Santos, nosso correspondente da Baixada Santista. Mano, que cena maravilhosa foi aquela? Me fala sobre isso, Pedro. Como que foi esse negócio do Capitão América voltar do passado, já idoso, com o escudo na mão e chega pro melhor amigo e fala, ó, agora é com você. Eu já fiz tudo o que tinha que fazer, agora é com você. É sensacional, né? Eu vou até te dizer que na hora caiu um cisco no meu olho. Não sei se no de vocês também aconteceu, mas confesso Caiu. que... Caiu? Eu confesso que foi uma cena muito tocante, né? E o que mais me chamou a atenção é que quando o Steve Rogers, Capitão América, entrega o seu escudo, né? O símbolo do seu heroísmo, de toda a sua história, para o Falcão, o Sam. E o Falcão, ele fala assim, antes dele receber, ele fala, como que o mundo vai sobreviver sem o Capitão América para protegê-lo, né? E o Capitão América responde, não, esse legado ele vai ser repassado, eu quero deixar com você. E a mesma coisa, né? Assim como quando o Thor passa o reinado de Asgard, né, para Valkyria, ele aceita, ele não fica falando assim, não, peraí, você é o Capitão América, escolhe alguém mais capacitado. Ele aceita e ele dá a resposta matadora, né? Eu assisti em legendado, ele fala assim, I will do my best, ou seja, eu irei dar o meu melhor. E eu achei isso muito tocante, Deus falou muito comigo nessa parte, né, que a gente ouve muitas ministrações, né, Jonathan, que nós temos que subir nos ombros dos gigantes que vieram antes de nós, né? Então, ministerialmente falando, a gente não chegou onde nós estamos hoje sozinhos. Houveram ministros de Deus antes de nós, grandes pastores, pregadores, que fizeram a gente chegar onde a gente está. E quando o Capitão América passa o seu escudo, Deus falou muito forte comigo sobre isso. E quando a gente recebe esse legado dos nossos pais espirituais, a gente só tem uma resposta a dar, né? I will do my best. Eu vou dar o meu melhor. Nossa, Isso é é muito muito legal, forte, hein? Muito forte. Agora, você tava falando, sabe o que eu lembrei, mano? Jesus chega para os discípulos e diz, eu vou, mas eu deixo com vocês o meu
Espírito. O meu espírito. Será que o escudo ali tava simbolizando o Espírito Verdade. Santo? Nossa, interessante. Eita. Sabe uma coisa que eu reparei na fala do Pedro? É que eu lembrei aqui, repentinamente, eu assisti o filme na estreia só e nem assisti de novo, mas eu lembrei que o capitão, ele fala pro Sam, você tem se mostrado muito fiel. Então, é engraçado, que quando a gente vê o filme, a gente fala, nossa, que lindo, o Sam, ele é fiel mesmo, ele sempre foi fiel, desde o Capitão América 2, Soldado Invernal, ele tem sido fiel do lado do Capitão, lutando os propósitos dele, a luta dele, e mais do que justo, né, ele entregar esse escudo pro Sam. Mas é engraçado que às vezes a gente se depara com situações assim no nosso dia a dia, no nosso ministério, e às vezes a gente quer pegar o escudo do nosso líder sem ser fiel. Não é verdade? Então, é engraçado que no filme a gente acha lindo, mas na vida real a gente não quer ser fiel o bastante para merecer aquele escudo, aquele legado, mas quer o escudo. Recebam todos essa discipaulada do Pedro Henrique. Com carinho, meus irmãos, com carinho. Olha só, e você já baixou os nossos episódios? Fique por dentro de tudo. Podercast, Turma do Jô. Podercast. Foi a perfeita conclusão para a jornada e garante um momento corajoso e realmente comovente em Ultimato, especialmente por ter um sacrifício que garante a derrota definitiva de Thanos e suas forças malignas. Não. Aviso de spoiler pra vocês todos aqui agora. Olha só. Spoiler. Pessoal, aquela cena... Essa cena também, viu, Pedro Augusto? Caiu uma... Né, Uma trave no olho, né? Uma trave no meu olho. E com certeza caiu muita água. Muitas lágrimas rolaram, viu? Quando Tony Stark, né? É a manopla que fala? Isso, a manopla. Quando o Tony Stark coloca a manopla, que ele sabe que o corpo dele não tem força o suficiente, não é isso? Isso, mas na verdade ele não coloca a manopla, né? Aquela armadura dele tem uma espécie de imã, assim. Ele criou uma diferente, manobra, né? Isso. Na própria armadura dele, criou pra quê? Mas ele sabia que o corpo dele não ia aguentar aquele poder. Ele sabia. Ele sabia que o corpo dele não ia aguentar aquele poder. Ele ia conseguir estralar os dedos, mas o corpo dele não ia aguentar, depois ele ia morrer. Tem até algumas teorias que falam que Thor, Capitã Marvel suportariam mais do que ele. Inclusive, Ele sabia né? disso. Inclusive, em algumas cenas antes, o próprio Hulk diz, né? Quando ele usa pela primeira vez, ele fala: não, eu acho que eu sou o único que consigo suportar o poder dessa manopla, né? Sim. E ele diz, e realmente, né, ele usa, né, ele não morre, mas fica todo Destruído, danificado. Né? E de quem que eu lembrei, né, nesse momento? Quem? De quem? Hein? De quem? Raimundo Nonato, não. Lembrei de Jesus, o sacrifício de Jesus. Eu adoro filmes, séries que tem sacrifício, né, de super-heróis que eles se matam por um bem maior, porque sempre que isso acontece, eu me lembro de Jesus Cristo, o sacrifício do nosso Senhor, né, para que todos nós tivéssemos acesso à salvação. E até nessa hora, né, Jonathan, quando o Homem de Ferro ele se entrega para salvar a humanidade, Deus falou comigo também a questão da velha e da nova natureza, né? Você vê que o Homem de Ferro sempre teve aquela personalidade egocêntrica de ser voltado somente para os seus próprios interesses, né? E de repente você vê que ali no momento final, onde ele tem a possibilidade de salvar a humanidade, ele não pensou duas vezes em dar a sua vida em sacrifício da humanidade como um todo, né? Você vê a mudança de personalidade que houve nele, e o que eu achei muito interessante também é que o pai dele, quando encontra ele lá na volta do passado, ele fala assim: eu quero que o meu filho seja melhor do que eu fui. Então você vê de novo essa questão da paternidade, de você passar um legado para a futura geração. Então, pessoal, você que está assistindo o Podercast, você que está ouvindo o Podercast, eu imagino que você está gostando demais, porque hoje o pessoal está bem entrosado aqui, e eu estou muito feliz com esse
com esse episódio. E eu vou te falar uma coisa. Curte, compartilha, se inscreva, participe, deixe recado pra gente. Agora nós temos o nosso site, o turmadojo.com. Vai lá, porque você vai gostar muito de todo o material que semanalmente nós estamos disponibilizando para vocês. E fica aí o recado para você que está nos assistindo, que está nos acompanhando. Se você também viu, alguma cena do filme que te lembrou alguma parte da Bíblia e fala, caraca, nossa, aquilo me lembrou, nossa, eu queria tanto falar, deixa aí nos comentários, no nosso canal, na nossa página do Instagram, deixa lá pra gente, nos stories também, sobre o filme dos Vingadores Ultimato. Um abraço. Então você viu aqui 4, 5, 6 pessoas que falaram de situações, pessoas, bem dizer, puras. Por quê? Porque num filme mundano, criado por pessoas que às vezes não têm contato com o mundo espiritual, não têm contato com Deus, conseguimos, na nossa pureza em Cristo, conseguimos encontrar ali Jesus. Porque, como Pedro disse no versículo, para os que são puros, tudo é puro. Então a gente viu tal situação do filme, nossa, lembra algo da Bíblia. Vimos outra tal situação do filme, lembra da Bíblia também. Muito obrigado por esse episódio, Senhor Jesus. Tô aqui com a Fernanda, com o Suel, com o Pedro Henrique, com o Pedro Augusto e o nosso locutor, o Alex Júnior. Podercast.